Se a fadiga e a confusão obscurecem seu caminho e uma distância inexplicável se instalou entre você e a verdadeira abundância, este vídeo é um reencontro. Aqui, aprofundaremos nos princípios universais de Deus, desmistificando como eles se traduzem em uma vida onde a prosperidade pode finalmente fluir. Não se trata de promessas vazias, mas de uma profunda reflexão que conecta a atemporal sabedoria da Bíblia à sua jornada pessoal, despertando uma compreensão prática e uma conexão emocional que você talvez nem soubesse que precisava. Prepare-se para alinhar sua visão e seu coração, encontrando a clareza e a força interior que pavimentam o caminho para a manifestação autêntica, exatamente como a vida deveria ser. Uma jornada para quem está pronto para receber. Você já se sentiu como se estivesse nadando contra uma correnteza invisível, exausto, buscando ardentemente por algo? Seja paz, segurança financeira, saúde ou um propósito mais profundo, que parece sempre escapar por entre os dedos. Não importa o quão intensamente você se esforce, o quão diligentemente você trabalhe, ou o quão desesperadamente você ore, talvez você sinta uma névoa de confusão pairando sobre suas decisões, ou uma inquietude espiritual, como se uma parte essencial de você estivesse dormente, esperando por um despertar que nunca chega. Essa sensação de busca incessante, de esforço não recompensado, de uma distância sutil mas persistente entre você e a plenitude, é um eco de uma verdade maior que muitos de nós esquecemos. Não é um atestado da sua incapacidade ou falta de mérito. É, na verdade, um sintoma de um desencontro, uma desarmonia com as leis fundamentais que regem o universo e, por consequência, a sua própria vida. Este sentimento, embora doloroso, é comum a muitos corações e mentes em nosso tempo. Mas quero que saiba, desde agora, com a mais absoluta certeza, que não é o seu destino final. A estagnação não é a norma que Deus projetou para a sua existência. Muito pelo contrário, a vida foi feita para ser um constante fluir de bênçãos e realizações. Existe um caminho, uma sabedoria ancestral que transcende as superficialidades do dia a dia. Uma ciência espiritual que, quando compreendida e aplicada com sinceridade, transforma radicalmente essa luta contínua em um processo suave de fluxo e abundância. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo na vasta tapeçaria da internet. Ele é um convite profundo e pessoal para você se reconectar com os princípios eternos que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. Estes princípios não foram criados para nos aprisionar em regras ou dogmas complexos, mas sim para nos libertar, para nos ensinar a navegar pelas correntes da vida com maestria, permitindo que a prosperidade, em todas as suas manifestações mais elevadas, saúde, amor, paz interior, sucesso material, propósito e alegria, flua natural e abundantemente em sua existência. É um mergulho em uma compreensão que irá desmistificar a crença de que a abundância é para poucos, ou que a espiritualidade e a riqueza material são mutuamente exclusivas. Pelo contrário, você descobrirá como elas estão intrinsecamente ligadas, manifestando-se como expressões da mesma fonte divina. Prepare-se para embarcar em uma jornada que transcenderá a mera informação, atingindo o cerne de sua alma. Esta não é uma promessa vazia de soluções rápidas ou milagres instantâneos, mas sim a oferta de uma chave para desvendar o seu próprio potencial. Você será conduzido a uma profunda reflexão que não apenas informará sua mente com a sabedoria intemporal da Bíblia, mas também despertará seu espírito para as verdades que sempre estiveram latentes dentro de você. Estabeleceremos uma conexão emocional que talvez você nem soubesse que precisava, realinhando seu coração com a verdadeira fonte de tudo o que é bom e expansivo. É um processo de cura e de iluminação, onde cada ensinamento será um passo em direção a um eu mais autêntico e realizado. Você sairá daqui com uma clareza renovada e uma força interior inabalável, pavimentando um caminho que não apenas o levará à prosperidade, mas à manifestação autêntica de uma vida plena,
exatamente como Deus a projetou para ser. Esta é uma jornada para quem está verdadeiramente pronto para abrir seu coração, receber a verdade e viver em um estado contínuo de fluidez e bênçãos. O campo magnético da alma, além da superfície da prosperidade. Muitos de nós, ao longo da vida, somos condicionados a buscar a prosperidade como se fosse um tesouro escondido em algum lugar distante, um objeto tangível a ser perseguido, alcançado e, finalmente, possuído. Corremos atrás de diplomas, promoções, bens materiais, reconhecimento, acreditando que a felicidade e a abundância residem na acumulação externa. Mas e se essa busca incessante lá fora fosse, em grande parte, uma ilusão, uma distração do verdadeiro local onde a prosperidade realmente reside? E se, na verdade, ela não fosse algo a ser caçado, mas sim um estado interno, uma ressonância vibracional, um campo magnético poderoso que você tem a capacidade inata de ativar dentro de si mesmo? Imagine sua alma não como um recipiente vazio a ser preenchido, mas como um poderoso ímã, cuja força de atração depende da qualidade e da pureza de sua própria frequência. A verdadeira essência de Deus é a abundância ilimitada, a plenitude inesgotável. Não há escassez na criação divina, nem limitações na sua capacidade de manifestar. Deus é a própria definição de prosperidade, e como fomos criados à sua imagem e semelhança, possuímos essa mesma capacidade inata de criar, de atrair e de manifestar o que desejamos em nossas vidas. Quando compreendemos este princípio fundamental, percebemos que a carência, a falta, a luta incessante não são a norma, não são o estado natural da existência que Deus planejou para nós. Pelo contrário, a carência é um desvio, uma interrupção no fluxo natural que deveria estar correndo livremente através de nós e para nós. É como tentar fazer um rio correr para trás. A natureza da água é fluir adiante. Da mesma forma, a natureza da vida, em alinhamento com a essência divina, é o fluir da prosperidade. Nesse contexto, as palavras de Florence Scovel Shinn ecoam com uma verdade profunda e libertadora. Sua palavra é sua vara mágica. Ela nos lembra do poder intrínseco que carregamos, a capacidade de moldar nossa realidade através de nossos pensamentos e, mais potentemente, através de nossas palavras. Se sua palavra é sua vara mágica, como você a tem usado? Você a tem usado para pronunciar bênçãos e oportunidades sobre sua vida ou para profetizar limitações, escassez e dificuldades? Muitos, de forma inconsciente, utilizam essa vara mágica para conjurar exatamente o que não desejam, expressando medos, preocupações e dúvidas, sem perceber que cada afirmação negativa é um feitiço autoimposto. A chave, então, não é encontrar uma vara mágica fora de você, mas despertar para o poder que já reside em suas palavras e pensamentos, e aprender a direcioná-lo conscientemente para a criação da prosperidade que você deseja que flua. E para aqueles que buscam a prosperidade em lugares distantes ou através de rituais complicados, a Bíblia nos oferece uma verdade que pode parecer, à primeira vista, inesperada, mas que ressoa perfeitamente com a sabedoria de Shinn. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Essa passagem não é apenas uma metáfora poética, é um princípio prático. Ela nos revela que a fonte de toda a prosperidade, de todo o fluxo, de toda a abundância, não está em algum templo distante, em alguma conta bancária específica ou em alguma pessoa poderosa que possa nos favorecer. A fonte está acessível, não em algum lugar externo a ser alcançado, mas sim dentro do seu próprio ser, no santuário da sua alma. É um manancial inesgotável de sabedoria, de poder criativo e de recursos divinos. Esta verdade liberta a prosperidade da contingência de fatores externos e a âncora na sua conexão intrínseca com o divino. Significa que a capacidade de fazer a prosperidade fluir é inerente à sua natureza, esperando apenas ser reconhecida,
ativada e direcionada com fé e intenção. Ao compreender que o reino, a fonte de tudo, está dentro de você, a busca se torna uma jornada de autodescoberta e alinhamento, e não mais uma luta desesperada contra o mundo exterior. Desvendando os princípios de Deus, as leis do fluxo consciente. Para que a prosperidade possa verdadeiramente fluir em sua vida, é imperativo que compreendamos que ela não opera ao acaso, mas sim por meio de leis universais, ou, como eu prefiro chamar, princípios de Deus. Estes não são meras regras ou sugestões humanas, mas sim as engrenagens divinas que movem o universo, as quais podemos aprender a harmonizar nossas vidas. Imagine-os não como algemas, mas como um manual de instruções para uma vida plena e abundante. O primeiro desses é o princípio da criação imaginativa, o blueprint divino. A história da criação nos diz que Deus imaginou e depois manifestou. Ele concebeu cada detalhe do universo antes de trazê-lo à existência. Nossa capacidade de imaginar, de conceber em nossa mente aquilo que desejamos, é um reflexo direto dessa capacidade divina em nós. Mas vamos além da simples visualização. Falo de um nível mais profundo, de sentir o futuro desejado com tamanha intensidade, com a emoção e a certeza de algo que já é, como Deus sentiu sua criação antes de ela se materializar. Não é apenas ver uma imagem, é sentir a alegria, a paz, a gratidão e a certeza de que aquilo que você deseja já está a caminho, já é seu no reino espiritual. É essa ressonância emocional que atrai a manifestação física. Florence Scovel Shinn, com sua clareza única, nos ensinou que o jogo da vida é um jogo de bumerangues. Nossos pensamentos, atos e palavras retornam a nós mais cedo ou mais tarde com precisão assombrosa. Ela estava se referindo diretamente a esse princípio. Aquilo que enviamos através da nossa imaginação e emoção retorna para nós. A Bíblia corrobora isso em Hebreus 11:6, afirmando que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé aqui não é apenas uma crença passiva, mas a própria substância da imaginação, a convicção de coisas que não se veem, que já existem no plano espiritual, aguardando a sua permissão para fluir para o plano material. É o seu plano, o seu blueprint divino, sendo ativado pela sua fé e imaginação. Em seguida, temos o princípio da não resistência ativa, a arte de soltar e receber. Muitas vezes, em nossa ânsia por controle, na nossa preocupação excessiva com como as coisas acontecerão, acabamos por bloquear o fluxo natural da prosperidade. A mente humana, com sua tendência a planejar e prever cada detalhe, pode se tornar um obstáculo. A não resistência ativa não é sinônimo de passividade ou inação. Pelo contrário, é uma escolha consciente e poderosa de liberar a ansiedade, a dúvida e a necessidade de controlar o processo, abrindo espaço para que a inteligência divina de Deus atue em sua plenitude. É agir com Deus, em perfeita sincronia com a sua vontade, e não apesar dele ou tentando forçar resultados. É plantar a semente, regar e confiar que a natureza se encarregará do crescimento, sem a necessidade de desenterrar a semente a cada dia para verificar se está brotando. Shinn resumia isso com perspicácia. É inútil tentar empurrar algo, é preciso soltar e deixar Deus agir. A Bíblia, no Salmo 37:5, nos exorta: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E em 1 Pedro 5:7 nos convida a lançar toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Este princípio nos ensina que, ao entregarmos nossas preocupações e confiarmos plenamente no poder e na sabedoria de Deus, removemos os bloqueios energéticos que impedem a prosperidade de fluir livremente em nossa direção. É uma entrega poderosa que ativa um canal para o recebimento. O terceiro é o princípio da adoração antecipada, o ímã da gratidão profunda.
A gratidão é uma das frequências vibracionais mais elevadas, capaz de atrair mais do que é bom para nossas vidas. Mas vamos além da gratidão pelo que já temos. Este princípio nos convida a praticar a adoração antecipada. Não apenas agradecer a Deus pelas bênçãos que já se manifestaram, mas louvá-lo, exaltá-lo e agradecer profundamente pelo milagre que está a caminho, com a mesma intensidade e emoção como se ele já estivesse materializado em nossa realidade física. Isso não é auto-engano. É uma poderosa declaração de fé e confiança na promessa divina. Ao louvar antecipadamente, você muda sua frequência vibracional para a frequência da prosperidade já manifestada, tornando-se um ímã irresistível para aquilo que você deseja. Florence Scovel Shinn afirmava que o louvor precede a manifestação. Ela sabia que a energia do agradecimento e da alegria, antes mesmo da materialização, prepara o terreno para o milagre. A Bíblia nos instrui em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observe que a instrução é em tudo, o que inclui as coisas que ainda estão no reino do invisível, mas que pela fé já consideramos realizadas. Vemos isso exemplificado por Jesus, que agradeceu antes de ressuscitar Lázaro e antes de multiplicar os pães, demonstrando que a gratidão é a chave que destrava o poder divino para fazer a prosperidade fluir. Por fim, o princípio da circulação divina, o fluxo contínuo de dar e receber. A prosperidade não é um lago estagnado que se acumula e permanece inerte. É um rio, um fluxo constante de energia que deve circular livremente. Muitos de nós, erroneamente, pensamos que precisamos ter para dar, justificando a retenção de nossos recursos. Este princípio, no entanto, desafia essa mentalidade e propõe dar para ter, mas em um sentido muito mais amplo do que apenas dinheiro. Refiro-me a dar seu tempo, seu talento, sua atenção, seu amor, sua compaixão, seus dons únicos para o mundo. É a energia da circulação em sua forma mais pura. Quando você dá de si mesmo, abre espaço para que mais venha a você. É uma lei cósmica e divina. Você só pode receber na medida em que está disposto a dar e a liberar. Florence Scovel Shinn ensinou com sabedoria que a lei do dar e receber é uma lei eterna. É preciso dar antes de receber. Ela compreendeu que o universo é um sistema de trocas e que a generosidade é um catalisador para a abundância. A Bíblia ecoa essa verdade de forma poderosa em Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Este versículo não é uma ameaça, mas uma promessa, um princípio inquebrável. Ele nos mostra que a generosidade, feita com o coração aberto e a intenção pura, ativa uma corrente de retribuição que faz a prosperidade fluir de maneiras inesperadas e maravilhosas. É a certeza de que, ao nos tornarmos um canal para as bênçãos de Deus, nos tornamos também os maiores receptores delas. O inimigo silencioso do fluxo, resignação e crenças ocultas. Agora que mergulhamos nos princípios que regem o fluir da prosperidade, é crucial que olhemos para os inimigos internos, aqueles que, de forma insidiosa, impedem que essa abundância divina se manifeste em nossas vidas. Não estou falando de fatores externos, como a economia, a política ou as circunstâncias do mundo. Embora estes possam parecer influenciar nossa realidade, os verdadeiros bloqueios residem em nosso interior, em nossos padrões de pensamento, em nossas emoções não processadas e, acima de tudo, em nossa resignação e nas crenças ocultas que carregamos. O ressentimento, o vitimismo, o medo crônico da escassez e uma forma sutil de resignação espiritual são como represas construídas no leito do rio da prosperidade, impedindo que suas águas corram livremente. Muitas vezes, a nossa própria narrativa interna, os diálogos silenciosos que travamos conosco mesmos, são os maiores sabotadores do nosso fluxo.
As palavras maldições silenciosas que repetimos insistentemente sobre nossas limitações, sobre nossa falta de sorte, sobre a impossibilidade de alcançar nossos sonhos, atuam como profecias autorrealizáveis. Deus, em sua infinita generosidade e amor, deseja ardentemente que a prosperidade em todas as suas formas flua em sua vida. Mas o que você está dizendo ao seu subconsciente? Que tipo de imagens mentais você alimenta diariamente? Nossas crenças, muitas vezes plantadas na infância ou reforçadas por experiências passadas, operam como programas invisíveis que ditam nossa realidade. Se você acredita profundamente que a riqueza é má, que o sucesso é difícil ou que não merece o bom da vida, estará inconscientemente repelindo aquilo que conscientemente busca. É uma sabotagem interna que opera no silêncio do seu ser, desviando o fluxo da prosperidade antes mesmo que ele tenha a chance de chegar. A Bíblia, em Romanos 12:2, nos oferece uma chave poderosa para desativar esses programas limitantes. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. É um processo contínuo de reexaminar e reprogramar nossas mentes, alinhando nossos pensamentos com os princípios de Deus. Um dos maiores bloqueadores do fluxo da prosperidade é o ressentimento. Guardar mágoas, culpar os outros, reviver feridas passadas é como carregar âncoras pesadas que impedem nosso navio de navegar. O perdão, então, torna-se uma ferramenta de libertação não apenas para o outro, mas principalmente para si mesmo. A cura através do perdão é, na verdade, a liberação de bloqueios energéticos e espirituais. Quando perdoamos, rompemos as correntes que nos ligam ao passado doloroso, abrindo espaço para novas energias, novas oportunidades e, consequentemente, para o livre fluxo da prosperidade. O perdão não é esquecer ou justificar, é libertar a si mesmo do veneno que você bebe esperando que o outro sofra. É um ato radical de amor próprio que permite que a energia da vida, e com ela a prosperidade, volte a fluir sem impedimentos. Ao reconhecermos e desmantelarmos esses inimigos silenciosos, a resignação que aceita a escassez como destino, as crenças ocultas que nos sabotam, e o ressentimento que nos acorrenta, estamos ativamente criando um ambiente interno propício para que os princípios de Deus operem em sua plenitude. É um ato de coragem e de fé. Uma declaração de que você se recusa a viver aquém da sua herança divina. Florence Scovel Shinn nos lembrava constantemente da importância de manter uma vigilância perfeita sobre a palavra e o pensamento, pois são eles que determinam nosso destino. Quando nos recusamos a ceder à resignação e nos comprometemos a purificar nossa mente e nosso coração, transformamos nosso ser em um farol para a prosperidade, permitindo que o fluxo da abundância divina nos envolva e nos preencha. É um processo contínuo, uma jornada de autoconsciência e de alinhamento com a verdade de quem somos em Deus. O código de ativação diária, vivendo no fluxo. Compreender os princípios de Deus é o primeiro passo, mas a verdadeira transformação acontece quando integramos esses entendimentos em nossa vida diária, transformando-os de conhecimento abstrato em uma prática viva e sustentável. Não se trata de uma fórmula mágica a ser aplicada uma única vez, mas de um estilo de vida, um código de ativação que, ao ser vivenciado consistentemente, garante que a prosperidade continue a fluir sem interrupções. É sobre a manutenção diária do seu estado de ser, alinhado com a fonte de toda a abundância. Proponho o estabelecimento de um pacto silencioso, diário com você mesmo e com o divino. Este pacto é um compromisso inabalável de viver conscientemente os princípios que discutimos. Ele exige uma vigilância constante sobre seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Cada momento se torna uma oportunidade para aplicar a imaginação criativa, praticar a não resistência ativa,
cultivar a adoração antecipada e engajar-se na circulação divina. Isso significa que, antes de reagir a uma situação desafiadora, você fará uma pausa para perguntar: como posso aplicar a não resistência aqui? Qual princípio de Deus me convida a confiar e soltar? Antes de expressar uma reclamação, você se lembrará do poder da adoração antecipada e do fluxo de gratidão. Ao se deparar com uma oportunidade de compartilhar seus dons, você se lembrará do princípio da circulação divina, sabendo que dar abre caminho para receber. Florence Scovel. Shin, em sua sabedoria prática, incessantemente nos ensinou a manter o olhar fixo no Cristo interior. Para nós, isso se traduz em manter nossa consciência sempre alinhada com a verdade da abundância divina, com a certeza inabalável de que Deus é nossa fonte inesgotável. É um estado de ser, não apenas um fazer. Significa que, mesmo diante das aparências de escassez ou de desafios, nosso foco permanece na certeza da prosperidade que é nossa por direito divino. Essa vigilância não é uma tarefa árdua, mas um exercício libertador, pois nos eleva acima das circunstâncias e nos conecta com a inteligência e o poder ilimitados de Deus. É a prática de meditar na lei de Deus, como Josué 1:8 nos instrui. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então terás bom êxito. Meditar não é apenas ler, mas internalizar, viver e aplicar. Para auxiliar neste código de ativação diário, sugiro algumas rotinas concisas e poderosas de manutenção do fluxo. Comece seus dias com afirmações alinhadas com os princípios. Ao invés de "eu espero ser próspero", afirme: "a prosperidade de Deus flui para mim agora, livre e abundantemente". Dedique alguns minutos à meditação guiada, visualizando e sentindo a manifestação de seus desejos, imbuído da certeza da fé. Pratique momentos de gratidão antecipada, louvando a Deus por todas as bênçãos que você sabe que já estão a caminho, mesmo que invisíveis aos olhos físicos. E, crucialmente, busque pequenos atos de serviço ou doação diariamente. Pode ser um elogio sincero, uma palavra de encorajamento, um favor a um vizinho ou um pequeno ato de caridade. Essas práticas, mesmo que breves, reforçam seu alinhamento com o fluxo divino, transformando você em um canal consciente para a prosperidade de Deus. Ao viver este código diariamente, você não apenas atrairá a prosperidade, mas se tornará a própria encarnação do fluxo. O despertar da sua verdadeira herança. Chegamos ao final desta jornada, mas este é apenas o começo da sua nova realidade. Reitero com toda a convicção: você não está sozinho em sua busca por significado, por abundância, por propósito. A prosperidade não é um privilégio de poucos sortudos, mas sim a sua herança divina, um direito inato concedido a você pelo próprio Deus, a fonte inesgotável de toda a criação. E o fluxo, essa corrente de vida e de bênçãos que anseia por se manifestar, é a sua natureza mais verdadeira, esperando apenas para ser redescoberto e ativado através da compreensão e aplicação consciente dos princípios eternos de Deus. Não se trata de conquistar algo que está fora de você, mas de liberar o que já está dentro, de se alinhar com a verdade de quem você realmente é. Este é um momento crucial, um chamado à ação que transcende o mero fazer. Não espere passivamente que a prosperidade milagrosamente aconteça com você, como se fosse um evento externo sobre o qual você não tem controle. Pelo contrário, tome as rédeas de sua cocriação e faça-a acontecer através de você, tornando-se o canal consciente e o condutor dessa energia divina. Comece hoje mesmo, não amanhã, a aplicar um desses princípios em sua vida. Escolha aquele que mais ressoou com seu coração, aquele que acendeu uma luz em sua alma, e comprometa-se a vivê-lo nas próximas 24 horas. Observe atentamente a transformação que se inicia, as sincronicidades que surgem, as portas que se abrem.
É na aplicação prática, na vivência diária, que a magia da manifestação se revela. Lembre-se sempre desta verdade inegável. Deus é a fonte inesgotável de toda a abundância. O fluxo de suas bênçãos é constante, eterno e ilimitado. Sua única e gloriosa tarefa não é tentar forçar ou manipular as circunstâncias, mas sim alinhar-se com essa fonte, remover os obstáculos internos que impedem o recebimento e permitir que a sua prosperidade inata flua livremente e sem impedimentos para você e através de você. Acredite com todo o seu ser, receba com um coração aberto e agradecido, e viva a plenitude que é sua por direito divino. Você é merecedor de toda a alegria, paz, saúde, amor e sucesso que o universo tem a oferecer. Convido você, agora, a compartilhar nos comentários qual princípio ressoou mais profundamente com você hoje. Qual foi a revelação que tocou sua alma? Sua jornada é única, mas não solitária. Ao compartilhar suas percepções, você não apenas reforça seu próprio entendimento, mas também ilumina o caminho para outros que estão em busca. Juntos, podemos inspirar uns aos outros a viver em pleno fluxo, manifestando a vida abundante e gloriosa que Deus nos destinou. Que a prosperidade de Deus flua para você e através de você, hoje e sempre.